Meu filho, ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia nos ensina que a gente tem que estar com a nossa casa, a nossa vida em ordem para ser abençoado por Deus. Está cheio de gente querendo ser abençoado por Deus e a vida pessoal está uma desordem. Se Deus te abençoar, ainda piora a tua vida. Está tão desorganizada, está tão ruim, que ainda que Deus te abençoe, fica pior a sua vida. Então, esses próximos 3 domingos, a gente vai estar falando sobre isso, sobre arrumar a vida pessoal, sobre arrumar o seu lar, sobre arrumar a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Então, serão 3 domingos muito especiais, que a gente vai colocar a nossa casa em ordem. Amém? Glória a Deus. Poucos homens de Deus na Bíblia tiveram esse acesso a Deus em pedir algo e Deus responder assim. Poucos. Rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava doente, e Deus manda o profeta Isaías ir lá no palácio, avisá-lo que ele iria morrer. O rei Ezequias ouve, era um decreto de Deus, você curado? Não, não será curado, você vai morrer. O profeta Isaías sai do palácio, está saindo da cidade, Ezequias faz uma oração. Eu nunca vi resposta instantânea assim. Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel ao Senhor, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, me cura. Deus fala com Isaías, volta lá no palácio e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Eu penso que Isaías parou e disse assim, não, tu está de brincadeira, se eu fiz eu sair lá de casa para dizer para o cara que ele vai morrer, agora estou voltando, o senhor quer que eu vou lá e pague esse carão? Não, não vai morrer mais não. Deus disse, volta porque eu mudei. Olha só o nível de intimidade que esse rei tinha com Deus. Olha o nível de acesso que ele tinha com Deus. Na nossa linguagem, olha a moral que esse cara tinha com Deus. De Deus dizer para o profeta, volta e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. E Deus dá mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Um grande homem de Deus, um rei, um grande líder, restaurou a nação, restaurou o templo, o sacerdócio, trouxe de volta todas as práticas do judaísmo, de volta a Israel, um grande homem de Deus. Mas quando Deus diz que ele vai morrer, tem uma coisa intrigante, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor Deus, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Espera aí, se Deus diz a esse homem, arruma a sua casa, porque você vai morrer, é porque a casa dele estava em ordem, sim ou não? Meu Deus do céu, Jesus amado, sim ou não? Lógico que não. E se Deus tem a preocupação de dizer, arruma a sua casa, preste atenção, você vai morrer, tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para acontecer, sabe, tanta situação, olha, você vai morrer, vai lá e pede perdão para o teu filho, porque você fez isso, tu vai morrer, tu conserta lá com a sua esposa que você fez isso, tu vai morrer, volta lá, paga aquela dívida, você deu calote, tanta coisa para ser feita, e Deus diz, você vai morrer, arruma a tua casa. Se Deus fala, arruma a tua casa, era porque isso era o maior problema, a maior debilidade, a maior crise, a maior situação errada da vida do rei. Era um grande rei, governava sobre a nação prosperava, servia a Deus, intimidade com Deus, cheio de Deus, mas tinha um problema grave,
alguma coisa dentro de casa ia mal. Ia tão mal que Deus teve o cuidado de dizer: você não pode morrer sem arrumar sua casa. Então, às vezes, não é o fato de você ser cristão, não é o fato de você estar na igreja, não é o fato de ler a Bíblia, orar, saber cantar, que as coisas vão dar certo na sua vida. Não é o fato de ter promessas de Deus, que as coisas vão dar certo na sua vida. Existem coisas que são gravíssimas, e que a gente vai levando anos e não podemos. E uma delas é essa que Deus faz com Ezequias: arruma a sua casa. Diga isso para você mesmo: eu preciso arrumar minha casa. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir desse domingo: arrumar a nossa casa. Existem 3 áreas na sua casa que precisam ser arrumadas. Durante esses dias eu vou falar sobre várias questões familiares, pessoais, espirituais, sua vida com Deus, a casa de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre 3 áreas da sua casa, da sua vida familiar, que precisam ser organizadas. 3 áreas da sua família, da sua casa, do lugar que você vive, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, que precisam ser colocadas em ordem. A primeira, você precisa arrumar as finanças. Você precisa arrumar as finanças da sua casa. Tem uma história, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Era um profeta, de novo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, estava lá na igreja, servia a Deus, mas estava endividado. E o pior, que o cara estava endividado, era jovem e morreu. Homem de Deus também morre. E inclusive morre cedo também. E a dívida ficou para a viúva e uns pirralhinhos que tinha em casa. Ela não conseguiu pagar, o credor veio e disse assim: o que você tem? Não tenho nada, a casa nem a casa. Então me dá os seus filhos, eles vão ser meus escravos até pagar a dívida do seu marido. A mulher corre lá no profeta e diz: meu marido era profeta, servia ao Senhor, trabalhava com o Senhor, e agora ele me deixou endividado, e os credores ainda querem levar meus filhos. Já fiquei sem marido, sem sustento, e agora eu vou ficar sem filhos. Deus usa o profeta para resolver o problema. Mas a questão não é resolver o problema. A questão é que aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não poderia ter deixado aquela dívida para a família. Querido, se tem uma coisa que você precisa colocar em ordem hoje, se você é jovem, se você é velho, se você é rico ou pobre, não importa a sua condição, arruma as finanças da sua casa. Existem fases na vida que nós estamos caminhando e a gente adquire ou contrai dívidas para ir pagando. Ok, mas mesmo essas dívidas, elas precisam ser organizadas, estruturadas. Não pode ser de qualquer jeito. Independente da sua idade ou do seu nível financeiro, você precisa colocar em ordem, você precisa arrumar as finanças da sua casa. Se você quer ser abençoado por Deus, as finanças da sua casa têm que estar arrumadas. Pastor, mas eu tenho uma dívida. Você precisa resolver isso. Pastor, eu estou há 10 anos tentando. Então, meu filho, procure alguém que saiba resolver isso. Ouça os conselhos e siga os conselhos, porque você não tem capacidade para fazer mais nada da sua cabeça. Chega, para de fazer da sua cabeça, já está provado que você não tem condições. Busca orientação, aquilo que a pessoa te orientar, faça. Eu tenho um amigo, muito bem financeiramente, foi visitar um outro amigo dele em outra cidade que estava quebrado. Ele foi num avião próprio, o amigo dele buscou no aeroporto, num carro muito velho. Quando ele foi fechar a porta não batia, ele foi abrir o vidro não descia, o ar-condicionado não esfriava, e eles estão indo,
E ele disse para o amigo dele: eu quero te ajudar, e uma das coisas que precisa acontecer, já de cara, você precisa fazer isso, isso e isso. E o amigo dele disse: não vou fazer isso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, vai dar certo, e foi falando. Ele parou e disse assim: você me faz uma gentileza? Dá a volta com o carro, me leva para o aeroporto que eu vou embora. Por que você acabou de chegar? Ele falou: você não precisa me ouvir. Você está num carro velho, destruído, eu cheguei no meu avião próprio, eu estou te dando um conselho para resolver sua vida e você não quer me ouvir, eu não tenho mais nada para dizer para você, me leva embora, porque você não melhora de vida, porque não ouve conselhos. A sua soberba é tão grande, a sua altivez é tão grande, que falido com esse carro velho, não quer ouvir o meu conselho que vim no meu próprio avião. Então, continue vivendo a sua ruína financeira. A maioria das pessoas que tem problema financeiro, não tem problema financeiro porque não tiveram sorte. Tem problema financeiro porque são arrogantes, são soberbos, são altivos e não ouvem conselho de ninguém. Você achou que esses dias ia ser, o pastor vai passar a mão na cabeça, vai ajudar. Querido, eu só estou tirando a vara, ela ainda vai comer muito mais daqui para frente. Não devia ter vindo, agora que veio, o pau vai comer, meu irmão. Adianta ficar orando por um bando de gente inconsequente, irresponsável, altivo e soberbo, que não ouve conselho, acha que sabe, tem 10 anos que está endividado, eu não estou endividado, você está endividado, eu tenho sobrando, você está faltando, eu estou te orientando e você não quer ouvir. É assim a palavra de Deus. Deus está te dando orientação e você não quer ouvir, você não quer seguir a orientação de Deus. Brasileiro não se organiza financeiramente. Brasileiro não tem uma poupança para o filho, para poder pagar a faculdade dele. Aí fica lá o moleque com 18, 19 anos, viajando de um lugar para o outro, tentando fazer vestibular em faculdade pública, para ver se passa. Aí chega uma hora que você não tem dinheiro nem mais para pagar a inscrição da faculdade, aí ele larga disso, vai ser outra coisa da vida, vive o resto da vida frustrado, casa, transfere a frustração para a esposa, para os filhos. Você destrói uma família, porque não fez uma poupança para um filho. Será que tem algum crente que pode soltar uma daquelas frasezinhas? Fala, Deus. Porque Deus está falando. Não pensa que Deus não está falando. Inclusive com você, porque se Ele te trouxe aqui hoje, ou você está assistindo, é porque Deus quer falar com você mesmo. Pergunta quem tem previdência privada aqui. Mas nem 20% vai levantar a mão. E depois passa uma velhice, morando de favor, sendo humilhado, sem dinheiro nem para o remédio, quanto mais para a comida. E enche as igrejas pedindo oração. Querido, o que a gente pode fazer por você? Te dar uma cesta básica? Vamos dar. Te dar um cartão com um pouquinho de dinheiro para te ajudar nas compras? Vamos te dar. Mas não vai mudar a tua vida. Daqui em 30 dias você está precisando de outra cesta básica. Nenhum jovem brasileiro se programa, não tem uma previdência, não paga INSS, não tem um seguro de vida, não tem um plano futuro. A gente não faz um plano para a velhice aos 60 anos, ninguém te contou, tu já é velho, está acabado, não tem força. Plano para o futuro a gente faz aos 20. Pastor, eu nem arrumei emprego. Então quando arrumar, já te falo, filho. De tudo que você ganhar, 10% coloca no altar. Tua fidelidade com Deus vai trazer a proteção de Deus e o devorador não vai destruir. Segundo, de tudo que você ganhar, tira mais 10 e guarda para o teu futuro e nunca toca naquilo. Pastor, mas o que eu ganho não dá nem para mim, então arruma um emprego melhor, então estuda mais, então seja melhor no teu emprego, para aumentar o teu ganho. Mas a gente se prepara financeiramente, é quando a gente é jovem. Não tem um plano de previdência, não tem um plano de aposentadoria, não paga INSS, não tem nenhum tipo de seguro. Plano de saúde. Pastor, como que vai ter plano de saúde? É caro.
Cara, é você morrer cedo. Estou empolgado. Deu vontade de falar besteira, mas não vou falar não. Mas deu uma vontade de dizer, cara, é morrer cedo, infeliz. Você não entende isso? Caro é você precisar de um hospital, de um médico, de um remédio e não ter o dinheiro para pagar. Sabe, plano de saúde não tem nada a ver com doença. Plano de saúde é um seguro do teu patrimônio pessoal. Porque se você trabalhou a vida toda e conseguiu construir uma casa, e de repente seu marido, sua esposa, um filho, tem uma doença gravíssima e um tratamento caríssimo, você não vai deixar morrer, você vende a casa, paga o tratamento, e muitas vezes eu vi, trata, a pessoa ainda morre, você fica sem a casa, e acabou, não tem mais ânimo para começar de novo, vai lá morar de favor na casa de alguém. Sabe, você não pode deixar problema financeiro para sua esposa, você não pode deixar problema financeiro para os seus filhos, você não pode ser perdulário a tal ponto de exigir coisas do seu marido, que faça seu marido se endividar para fazer as suas vontades. Tem muita mulher inconsequente que faz isso. Você não pode fazer isso. Sabe, você precisa ter um plano futuro, você precisa pagar uma aposentadoria, não consiga um plano privado, paga INSS, que pelo menos você vai ter uma aposentadoria do governo, mas faça alguma coisa. Plano de saúde, eu não tenho dinheiro para plano de saúde, tem plano de saúde de 39 por mês, ele não cobre nada, mas pelo menos tu tem um plano de saúde, ele ajuda ali numa parte da consulta, num exame mais barato, mas pelo menos tem alguma coisa. Querido, homens e mulheres cheios do Espírito Santo morrem. Morrem idosos ou morrem jovens, mas morrem. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, crente, serve a Deus, ora, lê Bíblia, adoece, fica doente. Homens e mulheres que servem a Deus, eles não podem ser inconsequentes de estar dentro de uma casa e deixar a casa bagunçada financeiramente, deixar a casa desarrumada financeiramente. Pastor, eu estou lutando, a coisa está difícil. Quantas pessoas eu atendi na igreja me dizendo isso? Eu digo, arruma um emprego. Pastor, você está doido? Eu vou ganhar R$800, não resolve nada. Melhor 800 do que nada, porque pelo menos nos 800 você está nativa, tem gente te vendo, o seu desempenho vai fazer os 800 virar 1.200, os 1.200 virar 1.800, você vai virar gerente. O seu desempenho, a sua fidelidade com Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. José no Egito, ele foi trabalhar de graça, como escravo para Potifar. Tempos depois, ele governava e mandava em todas as propriedades de Potifar. Ele tinha o seu quarto, a sua cama, os seus funcionários, o seu carro, o seu motorista. Ele vivia abundantemente. José foi para a prisão, preso, condenado, mas ele se destacou tanto que o carcereiro deu a chave para ele e disse: cuida da prisão e dos outros presos. A bênção não está no lugar, a bênção de Deus está sobre a pessoa. A pessoa que é fiel, a pessoa que é prudente, a pessoa que caminha em princípios. Não é também sobre qualquer pessoa, não. Então, se a bênção de Deus está sobre você, você quebrou, você faliu, você não está, arruma um emprego, mas isso não paga as contas, mas é o início de alguma coisa. Alguém está te vendo, aonde você colocar a mão vai prosperar. 800 virou 8.000, virou 80.000, vai prosperar. Eu poderia hoje contar a história de 10 homens bilionários que nasceram pobres, sem ter o que comer, cresceram sem ter o que comer, e são homens prósperos financeiramente, alguns cristãos e outros não cristãos. E o que me deixa indignado, homens e mulheres cristãos,
homens e mulheres cristãos, passando dificuldade financeira. Espera aí, o que Jesus fez na cruz do Calvário não vale para você? Vale para a pessoa que não conhece a Cristo lá fora, mas para você que conhece a Cristo não vale? Então o problema não é Cristo, o problema não é a bênção de Deus, o problema é que tem gente lá fora, andando debaixo de princípios, e gente aqui dentro, quando eu digo aqui dentro é que serve a Deus, que não caminham debaixo de princípios, e ainda são tão arrogantes que acham que tem o direito de ser abençoado por Deus. Arruma a tua casa financeira. Tem dívidas, não durma até quitar todas elas. Não faça parcelamento. Não consegue pagar a conta do cartão inteiro? Quebra ele hoje, chega em casa, pica com a tesoura. Usa só dinheiro, porque a hora que acabar, acabou, você não compra mais nada. Que parcelar, vai parcelando. Criança, quando é pequeno, vê o pai passando cartão, aí ele pede uma coisa, o pai fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Ah, passa cartão. Ué, cartão você vai ter que pagar uma hora, mas tem adulto que é pior do que criança. Sabe que não tem o dinheiro e passa o cartão, e aí já sabe que não vai dar, então já parcela em 10 vezes. Pior diabo da tua vida é você. Pior inimigo da tua vida é você. A vida financeira que você tem hoje, como cristão, é uma vergonha para a tua família, é uma vergonha para Deus, é uma vergonha para a tua igreja, porque o diabo que destrói as suas finanças tem nome, é o seu, porque é você que faz a dívida, é você que é arrogante, não ouve conselhos, é você que está ali cavando um buraco, e ainda querendo mostrar para os outros, querendo mostrar uma roupa nova, querendo mostrar uma coisa nova. Querido, arruma a tua casa, você não tem uma casa própria, compra um terreno, um lote, no bairro mais distante da cidade, eu te garanto que daqui 20 anos, vai estar lotado de gente, de casa, de avenida lá naquele lugar, mas compra um lote, ajunta um dinheiro, sobe uma parede de tijolo, faz uma meia água, vai morar lá, vai economizar o teu aluguel, e vai ter a sua casa própria. Todo mundo pode ter uma casa própria, não tem porque não são programados, planejados. E o pior do cristão, eu vou dizer o que é, que além de ser irresponsável financeiramente, ainda vem para a igreja e fica acreditando no milagre financeiro. Deus vai fazer, é essa semana, você já está falando isso há 10 anos e não acontece nada, sabe por quê? Porque Deus chegou para o rei que governava o país, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, e disse: arruma a tua casa, você vai morrer. Arruma a tua casa, porque você acabou com a tua família, você acabou com as coisas dentro da sua casa, você não tem como mais ser abençoado por mim. Deus não vai abençoar alguém que tem a sua casa desorganizada, desestruturada, sua vida financeira desestruturada. Segundo, arruma os relacionamentos familiares. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, muito menos prosperará. Diga bem alto: casa dividida não prospera, vive em ruína. Consegue entender isso? Você precisa cuidar dos relacionamentos familiares. Você vive em pé de guerra com a tua esposa, com o teu marido. Você vai criando filhos desestabilizados, filhos que vivem crises emocionais, filhos inseguros. Você vai criando uma família desestruturada. Pastor, porque o senhor não conhece minha esposa, nem quero, já tem a minha, e é uma bênção, cada um tem a esposa que merece.
Como cada um tem um marido que merece também. Gente, não tem isso. Você não conhece minha mulher, você não conhece meu marido, nem quero conhecer, isso é problema teu, não meu. Mas a Bíblia me ensina princípios para lidar com a minha mulher, princípios para você lidar com seu marido. Se você caminha dentro desses princípios, você terá o melhor casamento da face da terra. Sabe por que você não tem? Porque não quer. Não tem porque é soberbo, não tem porque é arrogante, não tem porque é duro, não tem porque não abre mão, não tem o melhor casamento, porque tu é ruim, é porque tu é ruim, é por isso que teu casamento é ruim, porque tu é ruim. Terra boa, só nasce fruto bom, se nasce fruto ruim na sua casa, é porque tu é terra ruim. Minha vara vai continuar comendo hoje. Não vai parar. Ah, pastor, nem vem semana que vem. Então não venha. Continua vivendo essa vida miserável que você está vivendo aí. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nas próximas 3 semanas, tem gente que vai arrumar a casa e Deus vai desatar cura, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, bênçãos financeiras. Tem gente que vai casar, tem gente que vai viver uma bênção financeira como nunca viveu. Vai haver um desatar sobrenatural na sua vida. Arruma a tua casa. Diga, arruma a tua casa. Você está falando com você mesmo, arruma a tua casa. Você precisa cuidar dos relacionamentos familiares. Sabe, problemas conjugais, eles geram crises emocionais, geram inseguranças, geram traumas, geram feridas, geram pessoas frustradas, pessoas amargas, crises emocionais dentro da família. Querido, você não tem ideia, seu casamento está ruim, você não tem ideia o que é viver uma velhice com uma mulher amarga, cheia de traumas. Querido, era melhor tu morrer e ir para o inferno, você não tem noção. Como não existe nada pior do que você ter um homem na sua casa, um marido, que não te ama, que não te quer, que não te respeita, que está doido para arrumar outra lá fora. Viver uma velhice com um homem que não te respeita, mas a culpa é tua. Uma das coisas que o ser humano não tem desde Adão, autorresponsabilidade. Diga essa palavra, por favor, bem alto. Autorresponsabilidade. Não, isso não foi alto não, fala de novo. Mais alto. Desde Adão. A Eva pega o fruto, come, dá para Adão, Adão come, Deus vem no final do dia, Adão, cadê você, Eva, cadê, onde é que vocês estão? Ah, Senhor, eu estava escondido, por quê? Porque a gente estava nu, meu Deus do céu, tem 10 anos que eu venho aqui, que vocês estão pelados, e agora que vocês descobriram que vocês estavam nu, quem foi que disse isso para vocês? O que vocês fizeram? Vocês comeram do fruto da árvore? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus olha para a mulher, tu comeu? Ela disse, eu não, foi a cobra que tu criou. Eu acho que se Deus tivesse falado com o diabo ia dizer, eu não, foi o Senhor que me mandou embora do céu. Se eu estivesse lá no céu, não estava perturbando os meninos aqui embaixo. Autorresponsabilidade desde Adão, eu e você não temos. Teu casamento está ruim? Culpa tua. E pior, que tu ainda vem à igreja e ouve a palavra de Deus e ora e lê a Bíblia, e quando alguém lá fora diz assim para você, não acredito que você está fazendo isso, você não é crente, você ainda fica ofendido. Não, você não tem que ficar ofendido, você tem que ficar envergonhado. Sabe, quando você olha um casal que nunca foi à igreja, que nunca ouviu uma palavra de Deus, que não conhece princípios, xingando, batendo, atacando, humilhando, agredindo verbalmente, é triste, mas um cristão inaceitável. Você está destruindo a sua casa, você está destruindo os seus filhos.
Sabe o maior problema que existe? São pais desestruturados, gerando filhos destruídos. Isso dá até frase de Instagram, hein? Escreve aí, Andressa, vai, posta lá. Pais desestruturados geram filhos destruídos. Eu não aguento esses meus filhos rebelde, mal educado, não respeitam, mas eles só estão imitando você. Eles só estão vendo aquilo que você faz. Guarda o que eu vou te dizer. Filho, ele não aprende com os seus gritos, ele aprende com seus exemplos. Não faça isso, eu vou te bater. Não muda nada na vida de um filho. Ele vê o jeito que você fala com a esposa, ele vê o jeito que você fala com o marido. Tem mulher que desrespeita tanto o marido, e quando quer o respeito dos filhos, diz que os filhos é mal educado, e ainda põe a culpa no marido. Não, ele só está espelhando em você. Filho caminha debaixo de exemplo. Filho não aprende com grito, ele aprende com exemplo. Arruma as emoções da sua família. Senta com a sua esposa e com o seu marido hoje, e conserta o que tiver que consertar. Senta com seus filhos, gaste tempo com eles. Você já ouviu tantas vezes isso? Se você não gastar tempo com seus filhos, o traficante vai gastar. O problema não é o traficante não, o problema é o seu sobrinho, é o vizinho que vai gastar tempo com teu filho e vai abusar dele sexualmente, vai ensinar ele a ser bandidinho, ladrãozinho. É dentro de casa, é no meio da família, é no meio do lugar que você vive, que tem outras crianças que vão ensinar isso para o seu próprio filho. Você tem que ensinar os seus filhos a serem homens e mulheres, em primeiro lugar. Eu fico louco de ver pais com umas meninas de 14 anos, ensina as meninas a pôr umas roupas indecentes, a fazer umas maquiagens, as meninas saem parecendo que tem 25, é igual táxi, novinho, mas rodado, e os pais ficam incentivando as meninas a isso. A menina fez 17 anos, o que você quer de presente? Eu quero 2 peitos novos, e tem pai que ainda vai lá e faz, coloca prótese, uns peitão. Peraí, você está pondo esses peitão numa criança de 17, 18 anos, para quê? Para ela começar a mostrar para os garotos? Não é a autoestima dela. Que conversa de autoestima? São os pais dentro da igreja, que os filhos têm 12 anos de idade e não vêm para a igreja. Mas por que não vem? A gente deixa ele à vontade, para ele decidir. É engraçado que na hora de ir para a escola se obriga. Na hora de te obedecer, se obriga, mas na hora de aprender o que é mais valioso na vida dele, princípios da palavra de Deus, não. Ele vai se ele quiser, eu não forço. Isso, não força teu filho a vir à igreja não, isso, está certo. Depois você vai ter que ser forçado a ir visitar seu filho num hospital, num presídio, ou então ir lá salvar sua nora, porque ele está batendo nela, ou salvar sua filha, porque está apanhando do marido. Sabe, são pais que não gastam tempo com os filhos. E outra, não vem com essa conversa de ser amigo não. Pai não é amigo de filho. Pai é pai, filho é filho. Amigo ele tem com os outros. Eu não sou amigo de filho, eu sou pai. Eu jogo com os meus filhos, eu brinco com os meus filhos, eu passeio com os meus filhos, tiro férias com os meus filhos, mas eu sou pai. Eu dou ordem aos meus filhos, batia neles quando eles eram crianças, corrigia eles. Eu era pai, sou pai. Tem essa de amigo. Sabe, são crianças desrespeitosas, crianças que gritam, que dá na cara. Conserta os relacionamentos familiares, arruma os relacionamentos familiares dentro da sua casa.
Sabe, uma casa ela tem que ter equilíbrio do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos, do relacionamento de irmãos. Tenho 2 filhos, eles começaram a crescer e começaram a brigar com o outro, brigavam um com o outro, minha esposa dava uma bronca, brigava de novo, minha esposa colocava de castigo, brigava de novo, minha esposa dizia assim, vai abraçar e beijar, aí não mãe, aí não, vai abraçar e beijar, abraça, aí eles abraçavam assim, olhando para o lado, beija ou vai apanhar, parecendo cachorro. Agora está lá os 2, sai junto, come junto, vai para restaurante junto, fala de negócios junto, jogam juntos, mas tinha uma mãe lá, sabe, tá brigando. Na minha casa filho não briga, abraça, beija. Querido, arruma os relacionamentos familiares, arruma os relacionamentos familiares. Eu e você queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, eu e você queremos viver o melhor de Deus na nossa vida. Eu e você queremos paz, queremos saúde, queremos ver os filhos bem casados, queremos ver os nossos filhos prósperos financeiramente, queremos ter dinheiro para a gente comprar o que quer, viajar, tirar férias, mas lembre-se que a bênção de Deus não está na desordem, a bênção de Deus está sobre uma casa arrumada. O terceiro ponto de hoje, eu vou pregar semana que vem. Deus deu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias e ele não arrumou a casa dele. E os 15 anos foi uma desgraça sobre a família do rei e foi algo tão grande que se tornou em uma desgraça sobre a nação de Israel inteira. A verdade era melhor Ezequias ter morrido naquele dia do que ter vivido mais 15 anos. Porque além de não arrumar a casa, ele ainda piorou tudo. Você acha que sua vida está ruim? Arrume a tua vida financeira. Arrume os relacionamentos dentro da sua casa. Semana que vem eu vou falar sobre o terceiro ponto. Arrume a sua vida espiritual, familiar. A vida espiritual da sua família. Porque se você acha que está ruim, eu vim aqui para te dizer que ainda pode piorar muito mais. Você está acostumado com um pastor motivador, um pastor que traz palavras. Querido, essa é uma palavra para te fazer crescer e prosperar. Arruma a tua casa. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração e diga: Deus, eu preciso de sabedoria e graça para arrumar a minha casa, as minhas finanças. Não é um milagre, não é um milagre financeiro que vai mudar tudo. Quando eu arrumar, o milagre vai acontecer. Tua palavra diz: quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a arrumar os relacionamentos com os filhos, irmãos, marido, mulher. Senhor, eu peço, não consigo mais viver numa casa bagunçada. A partir de hoje eu decido, vou colocar em ordem, vou arrumar toda a minha casa. Me abençoa, Senhor, me ajuda, porque quando eu arrumar, tuas promessas serão liberadas sobre mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.